Graça e paz, queridos. Aqui é o apóstolo Paulo, Igreja Batista Nova Canaã, em Brasília, cidade satélite do Gama. Vamos começar agora uma nova série sobre honra. E eu tenho certeza que você vai descobrir coisas extraordinárias que essa pequena palavra traz consigo. E você será muito abençoado. Por isso eu te digo, assista até o final, compartilha, enfim, Deus tem muito para te ensinar acerca desse tema. E a palavra de hoje, o texto que eu vou usar hoje, está no Evangelho de Mateus. Ele também se repete no Evangelho de Marcos. E eu quero ler o de Mateus, que fica bem claro para nós. Mateus capítulo 13, 54 e 55, que diz assim: E chegando à sua cidade, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia: "Donde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isso?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Esse texto ele é simplesmente assustador quando você começa a esmiuçar e ver o que ele tem ali para nós. Jesus foi até a cidade onde ele cresceu, onde foi educado, onde teve seus amigos, sua vizinhança. Jesus chegou até Nazaré. Chegando lá, diz as Escrituras que ele começou a ensinar na sinagoga. E as pessoas começaram a se admirar dos ensinos, da inteligência e de como ele falava. Mas também, por outro lado, alguns começaram a desprezar e dizer assim: bem, esse aí não é o Jesus que cresceu aqui, a mãe dele, o pai dele, todos não são conhecidos da gente, seus irmãos, suas irmãs não estão todos aqui. O que é que aconteceu com ele? Quem foi que passou para ele essas informações todas? E o texto diz que se escandalizavam nele, ou seja, armaram barreiras, se protegeram, se esconderam atrás dessa história de que Jesus era uma pessoa comum, era alguém que havia crescido entre eles, então ele não poderia ser nada nem ninguém importante. E o texto traz uma informação tão séria que diz que Jesus não pôde fazer ali milagres, que é o que ele queria fazer, por causa da incredulidade que foi gerada pela desonra. Tanto é que Jesus diz que não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra. Então, por causa da desonra, Jesus foi impedido de fazer milagres na sua própria terra. Então, antes de esmiuçarmos um pouquinho mais o texto, deixa eu te falar algumas informações que acho importante e necessária para esses estudos que vamos fazer sobre honra. Primeiro, a palavra honra, ela é citada mais de 120 vezes na Bíblia. 120 vezes. Então você pode entender que não é um tema irrelevante, muito pelo contrário. Para ser citado pela quantidade de vezes é porque realmente ele traz consigo alguma informação importante. Então, guarde isso. A palavra honra é citada na Bíblia mais de 120 vezes. E o que é importante, todas as vezes ela está acompanhada de duas coisas: uma promessa e uma recompensa. Todas as vezes que há um comportamento de honra, uma atitude de honra, sempre vem aliada de uma promessa e de uma recompensa. Deixa eu ler dois textos e você vai entender melhor. Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Aí vem, olha a promessa, olha a recompensa dessa honra. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está vendo aí? Quem honra
tem promessa e tem recompensa. Honra o teu pai e tua mãe, como o Senhor te mandou, que aí você vai prolongar os teus dias de vida na terra e você será bem-sucedido no lugar que o Senhor te plantar. Todas as vezes que você tiver uma atitude de honra, sempre virá na sua direção uma promessa e uma recompensa. Olha só outro texto que também podemos embasar isso que estamos falando. Provérbios 3, versos 9 e 10, que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só, honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas finanças, e então, olha a promessa e a recompensa, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Todas as vezes que você tiver um comportamento, uma ação, uma atitude de honra, você terá sempre uma promessa e uma recompensa. Guarde muito bem isso. E ainda, quero te lembrar, li 2 textos que falam de objetos diferentes de honra. Tem gente que acha que não deve honrar pessoas, mas o texto diz: honra teu pai, honra tua mãe. A Bíblia fala para honrarmos as autoridades. A quem honra, honra, diz as Escrituras. E a Bíblia diz que devemos honrar também a Deus. Porque tem gente que diz assim: eu só honro a Deus, tenho que ficar honrando pessoa nenhuma. Não, tem sim. A honra é devida às pessoas de autoridade, aos pais, pastores, professores, militares, governantes. A honra é devida às pessoas no seu devido lugar, que estejam executando sua devida tarefa. O médico, o professor, o pastor, o policial, como eu já disse, o bombeiro, enfim. Homens e mulheres são alvos de honra. E todas as vezes que você honra alguém, sempre nasce na sua direção uma promessa e uma recompensa. A palavra honra, ela tem alguns significados, tanto no grego quanto no hebraico. E eu quero ler para você pelo menos 3 significados aqui. O primeiro, no hebraico, que é chamado kabad ou kabed, que significa ser importante, ser rico, ser digno, ser glorioso, tornar-se abundante, ganhar glória, glorificar. Muitas vezes a Bíblia, no Velho Testamento, quando aparece a palavra kabad ou kabed, a respeito de honra, está falando de uma pessoa que é importante, de uma pessoa que é rica, de uma pessoa que é digna, de uma pessoa que, enfim, é digna de receber o respeito, né, a glória, a honra. Então encontramos essa palavra, como também encontramos a palavra kabod, que significa glória, esplendor, fama. E no grego, no Novo Testamento, encontramos a palavra time, que significa preço ou valia, o valor, a estima. Então entenda bem, esses são alguns poucos significados. Aliás, a palavra honra tem mais de 30 significados que ajudam a compreender melhor. Agora, o texto que nós lemos é impressionante, que começa a nos ensinar algumas coisas. O texto diz que os homens admiravam-se de Jesus, mas nem por isso o honravam. Admiravam o poder que ele tinha para falar e para fazer uns poucos milagres, mas não o honravam. Então vá aqui o primeiro ensinamento. A admiração não necessariamente é uma honra. Honra é diferente de admiração. Algumas pessoas admiram, mas não se submetem. Admiram, mas não se sujeitam. Admiram, mas não se aproximam. Acham bonito, mas repelem. A admiração, ela não é um tipo de honra. Honrar é ouvir, honrar é submeter, honrar é dar o valor digno. E o texto diz que ainda se escandalizavam nele. A palavra escândalo, no original grego, é armadilha. Ou seja, eles criaram para si próprio armadilhas que impediram que eles crescem no Senhor. A desonra tem esse poder de
causar um laço na vida daquele que é desonroso. Quando você é desonroso com alguém, você arma um laço para si mesmo. Eu sei que muitas pessoas pensam que a palavra escândalo está ligado a uma má fama, uma repercussão grande, mas o original ele diz respeito a uma armadilha, como eram feitos no passado para pregar animais na caça, um buraco onde se colocavam lanças pontiagudas e o animal que lá caísse morreria. Então o texto escandalizar-se estes homens armaram para si mesmo armadilhas contra Jesus. Ou seja, eles se tornaram impedidos. Apesar de ver, não criam. Apesar de admirar, não criam e nem respeitavam. Causou tropeço para eles mesmos. E aí Jesus então, diante daquele cenário, diante daquele comportamento, ele diz o seguinte: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E aí vem o ensinamento mais forte que eu quero falar nessa palavra para você. Diz o texto: e não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deixa eu te dizer algo. Nada em toda a leitura do Novo Testamento foi capaz de impedir Jesus de fazer um milagre. Nada, a não ser a desonra. Nenhum pecado. Pegaram a mulher no ato do adultério e trouxeram ela para Jesus. Jesus a perdoou e a livrou dos seus acusadores. O coletor de impostos, Mateus, Jesus foi para a casa dele, comeu com ele e ele disse: Senhor, decido dar metade de tudo que eu tenho para os pobres e se eu defraudei alguém, eu vou devolver multiplicado. Jesus nunca foi impedido de fazer um milagre de uma pessoa porque tivesse um pecado ou porque tivesse numa condição vexatória. Nenhum pecado impediu o poder de Deus de atuar. Afinal de contas, nós fomos salvos do pecado, salvos da morte eterna, quando ainda vivíamos em pecado. Então nem o pecado tem poder de impedir o mover de Deus, mas a desonra tem. Então desonrar é um impedimento de milagre. Quando você desonra teu pai, quando você desonra tua mãe, e aqui eu quero abrir um parênteses, a Bíblia não diz para honrar pai e mãe gente boa, pai e mãe bonzinho, legal. A Bíblia manda honrar pai e mãe, não importa a qualidade deles. Você tem que honrar teu pai e tua mãe. E quando nós o desonramos, nós armamos ciladas para nós mesmos. E quando nós o honramos, nós temos promessa e recompensa. E quando nós desonramos, nós não desfrutamos do milagre desta honra. Então, escute muito bem. O texto diz: a desonra impediu Jesus de fazer milagres. Ele fez poucos milagres. Ele quis curar a todos, mas não pôde. Será se alguma bênção na tua vida não está impedida por causa de uma desonra? Será se alguma coisa não está travada na sua vida por causa de uma desonra? Uma desonra ao seu pai, uma desonra ao seu cônjuge, uma desonra ao seu pastor, uma desonra ao seu professor, uma desonra a alguma autoridade. A desonra tem um poder de impedir o milagre. A desonra tem um poder de travar. É tanto que a palavra que diz ali, Jesus não pôde fazer muitos milagres, usar o seu poder, a palavra original ali é dunamis, né? Da onde vem a dinamite, o poder de realizar tudo. E Jesus foi impedido pela desonra. E Malaquias, não à toa, diz lá sobre dízimos e ofertas, e diz, né, com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque me rombais, porque me desonram nos dízimos e nas ofertas. Tem gente hoje que está amarrada na vida financeira porque desonra Deus, não entrega a Ele o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, e a desonra tem o poder de impedir o milagre. Então você está até esperando um milagre financeiro e ele não vem porque existe desonra na sua vida, desonra na sua história. Então a desonra tem esse poder, tem um poder de impedir o milagre, a promessa, a recompensa que Deus tem para a sua vida. Então a desonra, querido, é tornar alguém superior um igual a você. Tornar alguém que está numa função de autoridade
como se fosse um ninguém. É desrespeitar a autoridade que está investida nela. E quando você age assim, você perde uma promessa e você perde uma recompensa. Somente a desonra tem o poder de impedir o milagre. Somente a desonra tem o poder de fazer com que aquilo que era seu não chegue a você e te impeça de ser bem-sucedido. Encontramos muitas passagens de pessoas em pecados que receberam. O enfermo no tanque de Betesda não entendia nada, culpava todo mundo. Não tem ninguém aqui para me jogar no tanque. E nem por isso, nem pela incredulidade e falta de fé, Jesus deixou de curá-lo. A ressurreição de Lázaro. Qual foi a fé que Lázaro usou se ele estava morto? Jesus o curou, Jesus o ressuscitou, independente da condição que estava. O filho possesso, lá em Marcos, em que o pai trouxe e disse: Jesus, meu filho, o demônio toma, joga no fogo, joga na água. E Jesus foi, libertou esse menino diante dos olhos de todo. A multiplicação de pães e peixes diante dos olhos incrédulos dos discípulos, com 5 pães e 2 peixinhos. A tempestade no mar da Galileia, todos amedrontados, até gritaram, assustados, pensando que Jesus era um fantasma. Nenhuma dessas circunstâncias foi forte o suficiente para impedir o milagre de Jesus, mas a desonra sim. A desonra teve o poder de impedir o que Jesus queria fazer. Dá para você ter uma ideia do quão importante é a questão da honra? Dá para você ter uma ideia do quão importante é você se tornar uma pessoa honrada? Honrar, mais uma vez, seus pais, seus pares, seu cônjuge, honrar professor. Meu Deus, que geração é essa que estamos vivendo? Os professores não recebem respeito algum dos alunos e por isso nós temos essa geração de pessoas sem inteligência, sem respeito, sem consideração com o próximo. Respeitar as autoridades, o respeito, a honra a estas pessoas gera para nós uma recompensa, gera para nós uma promessa. Então o que eu quero nesta palavra inicial é dizer a você: tire os impedimentos da sua vida, honre o Senhor, honre seus pais, honre seu cônjuge, honre sua família, honre seus impostos, honre seus compromissos, honre sua palavra. Você não é obrigado a prometer, mas se prometeu é obrigado a cumprir. Honre suas assinaturas, honre seus contratos, porque a honra traz uma recompensa e uma promessa. A desonra impede o milagre. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que possamos ser servos honrados, que possamos ser homens e mulheres de Deus, que honram a palavra de Deus, que honram a salvação, que honram as bênçãos que Deus tem entregue a nós. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nesse dia e dizer: seja você também uma pessoa de honra e os céus se abrirão sobre sua vida com certeza e uma promessa e uma recompensa vai te encontrar. Graça e paz. Até o próximo estudo.